Olá, o meu nome é Tetê Pereira e eu vim apresentar a vocês a Semana do Crochê. Você gostaria de ter uma vida na qual o seu tempo é gasto com coisas que você gosta de fazer? Imagine você virando referência por conta das peças que você cria, tendo pessoas se inspirando no que você faz, da forma que você faz, porque você é uma pessoa motivada e realizada? Imagine como seria a sua vida se você vivesse do que você ama, relaxada, porque sabe que tudo que você produzir terá alguém interessado. Imagina aprender uma arte milenária em poucos dias, sem medo de ter alguma dúvida não respondida, em um passo a passo explicado, com paciência e clareza. Imagina você acabar com a insônia, a ansiedade ou a depressão, melhorando sua concentração e seu foco sem precisar de remédios e consultas. Como você viveria? O que você mais faria? E o que você faria que muitas pessoas pagariam para ter? Bem-vindo ao Ateliê. Nessa aula, eu vou mostrar a você como funciona o meu método de ensinar crochê. E no final de tudo, você vai conseguir fazer uma peça de sua autoria. De uma forma simples, em pouco tempo, se você se dedicar. Eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade, mas é verdade, eu te garanto. Poucas pessoas sabem mexer na agulha sequer, mas com o meu método você vai aprender. Com paciência, persistência, você consegue fazer tudo o que eu vou te ensinar. Então, assim, você aprendendo os pontos básicos do crochê, aumentar, diminuir, ler os gráficos, entender as receitas, você vai longe. Você consegue fazer tudo. Você aprender com paciência, persistência e muita dedicação. E o objetivo da Semana do Crochê é que você acabe com todas essas ideias de que você não consegue aprender o crochê. Você vai conseguir aprender o crochê. Eu vou ensinar os pontos básicos, eu vou também te mostrar a simbologia deles e a abreviatura deles. Assim vai ficar fácil você reconhecer os pontos e também entender os gráficos e as receitas. Com isso, você terá a possibilidade de criar tudo que você deseja. Bolsas, amigurumis, supplies, tudo que você quer para a decoração da sua casa, dar de presentinho. Então, depois que você aprender tudo isso, o crochê vai te permitir que você crie da maneira que você quiser as suas peças. E é dessa forma que eu faço junto com as minhas alunas. Elas aprendem o ponto e muitas vezes a gente tira dúvidas até pelo telefone. Então, fica fácil de você fazer, fica fácil de você criar a sua peça. E com isso você vai criando uma identidade do seu trabalho. E com isso até cobrar um pouquinho a mais, pois será um produto único e exclusivo. O crochê também é uma forma muito democrática de você trabalhar. No crochê você tem como inventar um pontinho, dar um conserto, porque é um trabalho que você tem como fazer, errar, desmanchar e até às vezes o erro torna-se um efeito. Então isso é muito interessante no crochê. É bom você fazer a peça, treinar um pouquinho para sentir a sua mão, como o seu ponto está naquele dia, porque nós temos, cada um tem um ponto único seu. Então, é bom você sempre testar a linha, o fio que você vai usar com a agulha. Isso permite a você uma forma de ter um trabalho unicamente exclusivo seu. Algumas pessoas falam dos pontos, como será o meu ponto, como é o meu ponto. Cada pessoa tem um ponto. Então, às vezes, você tem um ponto mais largo, mas tem um dia que você está um pouquinho mais estressado, uma notícia ruim, você acaba apertando o seu ponto. Então, você tem que ir fazendo dessa forma, testar as agulhas, testar os fios, para você poder chegar no ponto que você quer. É importante que você ganhe algumas horas fazendo crochê, para que ele fique liso, para que ele fique certo, para que não tenha nenhum erro. Então você precisa também, além de saber os pontos, saber
como seu ponto fica para aquele trabalho. Então, é importante que haja dedicação, que você tire um tempo para poder se dedicar e estudar. Então, com a possibilidade da internet, de você ter nas suas mãos, né, no celular, a possibilidade de você aprender o crochê sem sair de casa ou sem ter aquele tempo disponível para tudo isso, você mesmo em casa, você pode desenvolver isso. É isso que eu vou mostrar na Semana do Crochê. Você vai poder aprender dentro da sua casa, no seu conforto. A ideia da Semana do Crochê surgiu depois de eu receber vários e-mails, vários pedidos de pessoas que estão longe de mim, que não podem fazer uma aula presencial e também acabar com a frustração das pessoas de não concluir, de não ver uma peça terminada, por não saber os efeitos que fazem aquele ponto. Hoje em dia, você tendo noções básicas, você consegue ganhar um dinheiro dentro da sua casa. Você consegue vender as suas peças pela internet. Há poucos dias atrás, eu publiquei na minha página uma bolsa que eu fiz e gastei bem pouquinho. E vendi 5 vezes mais caro do que eu paguei a linha e o material. Então, isso também é importante. É o baixo custo do crochê. Além de você criar uma fonte de renda extra, você tem no crochê também os benefícios que ele nos traz, que é o fortalecimento da memória, ajuda a combater a depressão, a ansiedade e tudo mais. O crochê também é considerado como uma yoga, porque ele nos acalma. Então, muitas vezes você está fazendo crochê, está com problema, você consegue resolver o seu problema porque você acaba se distraindo e acaba encontrando meios de você sair daquilo, porque o crochê está trazendo para você uma paz. Depois da sua dedicação, de bastante estudo, muitos treinos, você vai se tornar uma pessoa conhecida pela excelência dos seus trabalhos. Porque você vai fazer um trabalho caprichado, bonito, com bom acabamento e que todo mundo vai gostar e vai querer ter. É por isso que depois desses anos todos ensinando, eu posso concluir que você vai aprender a fazer peças elaboradas do jeito que você quer, aprendendo a correntinha, os outros pontos básicos, até você fazer o que você mais sonha, dominando a técnica do crochê em poucos dias. Porque eu tenho como prova disso tudo o número de alunas que eu tenho e que já conseguiram realizar, fazer peças para sua casa, para família, para lojas. Então é isso. Hoje, com certeza, você vai sair daqui fazendo uma peça. Agora, então, eu vou contar para você como tudo isso começou. Desde menina, eu sempre estava ligada ao mundo do artesanato. Minha avó fazia vestido de noiva e minha mãe fazia enxovais de bebê. Então, eu fui criada em meios aos alfinetes, às agulhas, às linhas. Esse era o meu universo. Então, o que aconteceu? Eu aprendi a fazer a correntinha do crochê com a minha mãe e depois aprendi os pontos básicos. Então, o meu primeiro trabalho de crochê foi um chale que eu fiz numa cor totalmente diferente, assim, uma cor que não era para uma menina, né? Porque eu aprendi a fazer crochê com 8 anos de idade. Então, assim, eu fiz o crochê em pleno calor, eu e a minha irmã usávamos um chale para poder mostrar às pessoas o que nós tínhamos feito, que isso já era uma coisa normal dentro da minha família. Então eu ficava muito vaidosa de mostrar que eu tinha feito a peça de crochê junto com a minha mãe. A minha vida deve ser também como a sua, porque eu sempre fui dona de casa, então eu tinha as coisas da minha casa para fazer, os meus filhos para olhar, a escola das crianças, e eu também sempre com aquela vontade imensa de ficar só fazendo meu artesanato. Então eu agilizava o meu serviço de casa para poder correr e fazer um crochêzinho ou pintar, porque eu também pinto, eu também faço diversas outras coisas. E assim, eu ia dentro do meu dia, eu ia arrumando hora para poder fazer um trabalho e poder me realizar.
Então, quando os meus filhos foram crescendo um pouquinho, eu pude me dedicar mais às aulas. Foi quando eu comecei a realmente dar aulas. Eu comecei a dar aulas dentro da minha casa e depois fui convidada por outros ateliês para poder dar aula para um número maior de pessoas. Isso foi ótimo na minha vida. Eu me realizei demais. Eu tenho uma formação, eu fiz faculdade de comunicação, só que dentro de mim eu sempre fui artesã. Era o que eu queria fazer, era o que me completava. Toda essa trajetória, desde muito jovem, fez com que eu adquirisse experiência, porque passaram por mim várias alunas, cada uma com a sua deficiência de aprendizagem, né? Cada uma tinha uma coisa mais difícil para aprender, outras não, a facilidade do entendimento, e com isso eu fui adaptando, né? Cada aluno chega de uma forma, e isso me fez criar métodos com muita paciência, porque sem paciência e persistência você não consegue nada, e eu fui conseguindo administrar isso, o meu tempo de aula, o método que eu ensino, a forma que eu tenho para vender, de pegar as minhas encomendas, da entrega de tudo isso, além das coisas da minha casa. Eu, quando tinha 13 anos, eu fiz um bandô para o meu quarto, eu dividi o quarto com a minha irmã. Então eu fiz um bandô em crochê e algumas almofadas, que ficaram uma gracinha no meu quarto. E todo mundo que ia lá em casa elogiava, gostava, e foi aí que começou a surgirem as encomendas. Então, desde muito nova, eu já faço coisas para vender de acordo com o meu trabalho, né? Com o gosto das pessoas. E assim, sempre me dedicando, procurando fazer bem feito. A minha primeira venda grande, eu levei essas almofadinhas que eu fiz para o meu quarto, eu levei numa loja e ofereci. E eu era muito jovem, muito nova, tanto que a moça, a dona da loja, não acreditou que era eu que fazia. Então ela me fez uma encomenda de 6 almofadinhas, 6 bonecas, uma dúzia de sabonetinhos pintados. Então aquilo para mim era uma coisa enorme, porque eu era uma menina e como é que eu ia fazer aquilo tudo? Mas eu assumi que eu ia fazer. Então, o que ela combinou comigo é que no dia que eu fosse levar, eu fosse com os meus pais, porque ela mesma não estava acreditando naquela história. Então, quando eu cheguei em casa, eu precisei da ajuda da minha irmã, que também crochetou para mim uma parte, e nós fizemos toda a encomenda, entregue, tudo bonitinho, coloquei numa cesta, embalei tudo bonitinho, sempre com capricho. Então, quando eu cheguei na loja com os meus pais, a primeira pergunta que ela fez, que a dona da loja fez à minha mãe, era se eu tinha feito ou se ela fazia e eu vendia. E ela falou, não, é ela mesmo quem faz. E aí meus pais tiveram um orgulho enorme de mim, foi uma história muito bonitinha que aconteceu na minha vida. E daí por diante eu passei a gostar disso, né? A fazer, a produzir e entender que as pessoas também gostavam do meu trabalho. Isso foi bom demais. Com isso, eu desenvolvi uma técnica própria de vendas, de poder organizar como eu ia fazer, juntar os meus estudos com a hora de fazer o meu trabalho. E uma das formas que eu tinha para poder me atualizar era comprando revistas naquela época, indo a shoppings, olhando vitrines. Isso tudo fazia com que eu criasse muito mais as cores. Eu ficava muito envolvida com a moda, com tudo isso. Então, na minha casa, como tinha o ateliê da minha avó, era um entre-sai de pessoas, né? Aquele público que gostava daquilo e achava muito interessante uma menina tão jovem já trabalhar e fazer as peças para venda. Então, com isso eu fui levando a minha vida, fazendo o meu trabalho, estudando. Quando eu entrei para a faculdade, eu levava algumas peças para vender, minhas amigas compravam, todo mundo elogiava. E isso só fazia crescer mais a minha vontade de trabalhar e ver que aquilo que eu fazia, que eu gostava, era o que também as pessoas entendiam. Então, depois me casei, tive meus filhos, e quer dizer,
Quando eu casei e tive logo depois a minha filha, eu fiz o quartinho. Então eu já estava uma pessoa um pouco mais conhecida no mundo do artesanato, porque eu sempre fiz questão de assinar meus trabalhos, de ter uma marquinha minha, de poder imprimir já o meu trabalho, já o que eu tinha para mostrar quem eu era. Um pouco antes da minha filha nascer, eu conheci a editora da revista e foi muito interessante para mim, porque eu tive possibilidade do meu trabalho sair com os meus créditos. Então, o que aconteceu é que as pessoas passaram a me conhecer. E com isso, eu fui convidada para dar aulas na televisão, programa de entrevistas, né, sobre artesanato. Isso foi fazendo com que o meu trabalho crescesse e as pessoas passaram a me conhecer. E me causa assim, um prazer enorme. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. Depois que eu casei, tive filhos e meus filhos no colégio, eu tinha que inventar uma forma de poder me ocupar sem ser só com as coisas de casa, né? Eu gostava de trabalhar, de produzir. E quando meus filhos entravam de férias, eu tinha que fazer alguma coisa para poder entretê-los e também fazer com que eu também ficasse feliz. E aí eu resolvi fazer uns bilhetinhos, botava na lancheira das crianças na escola, e lá as mães recebiam um bilhetinho dizendo que eu também dava aula para criança. As crianças amavam, iam para minha casa, eu fazia aventalzinho, eu fazia milhões de coisas para que as crianças ficassem aquele tempo, os pais pudessem estar em paz ou no trabalho ou fazendo outras coisas, e eu, além de fazer o meu trabalho, me divertindo junto com os meus filhos. Até então eu fazia o crochê por puro divertimento e, lógico, eu ganhava o meu dinheiro. Teve uma época na minha vida que eu precisei ajudar o meu marido. Como esse trabalho foi importante, eu também consegui administrar junto com ele, ajudando com o meu trabalho a manter as contas, a manter o que nós tínhamos. Então, foi muito importante ter o crochê na minha vida. Depois de um tempo que eu dava aula na minha casa, eu tive um convite muito legal de uma loja super bonita aqui em Ipanema, que me deu a possibilidade de conhecer novas pessoas, de poder aplicar a minha técnica, de poder fazer com que outras pessoas aprendessem o que eu tinha para ensinar. Então, essa época foi uma época de muita felicidade para mim, porque eu pude me realizar como uma pessoa que trabalhava com aquilo que gostava de fazer. Então, com isso, eu tive convites para participar de feiras, de dar aulas em feiras. Isso foi tão importante para mim como mulher, né? Assim, para eu crescer como pessoa, viajar sozinha, sem filho, sem marido, poder produzir aquilo que eu gostava de fazer, encontrar com as pessoas que falavam a mesma linguagem que eu. Como isso foi importante? Foi muito bom para mim. Então, eu comecei com poucos alunos, aquilo foi crescendo. Numa primeira semana eu dei aula num horário, depois na segunda semana eu dei aula em 2 horários, e depois foi passando e eu fui fazendo uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e teve uma época que eu dava aula todos os dias da semana. Então, o que acontecia é que eu ia tendo mais alunos por indicação dos meus alunos, pela minha forma de cativar os meus alunos, de ter paciência, de repetir 500 vezes o que era necessário, porque cada um tem uma dificuldade. Então, eu conseguia entender isso, que um entendia de uma forma e o outro entendia de uma forma totalmente diferente, e precisava ter persistência e paciência. Isso foi um resumo da minha história, para você me conhecer um pouquinho. E agora nós vamos partir para você começar a aprender os pontos do crochê. Você vai aprender o ponto baixo, o ponto alto, o baixíssimo, o meio ponto e o anel mágico. Depois que você aprender os pontos básicos e a combinação entre eles, você vai entender a lógica do crochê e você vai fazer
um número enorme de peças, pois o crochê não passa de combinações entre esses pontos. Agora eu resolvi dividir isso com você porque eu vi depois desse tempo todo quantos benefícios a minha aula fez, o meu curso fez. Então, assim, eu passei a notar que as pessoas que tinham depressão melhoravam, que aquele grupo também fazia parte da vida delas. Quando vinham para fazer a aula, você ia sentindo que aos poucos ela ia conquistando novamente a pessoa que ela era. Então, eu acho muito legal a grandiosidade do que eu fiz nesse tempo todo e com indicação médica, com tudo isso. Então, eu resolvi compartilhar o meu conhecimento com você porque eu vi nesse tempo todo a impossibilidade das pessoas estarem perto de mim. Porque eu moro no Rio de Janeiro e estou longe de várias pessoas de todo o Brasil ou do mundo, dividir com você, dividir todo o meu conhecimento e dar a possibilidade de você aprender uma técnica que é milenar e que vai transformar a sua vida. Fora os segredinhos, os pulos do gato, que é coisa que todo mundo quer aprender. E nesse período que estamos vivendo de isolamento, o principal é você poder aprender alguma coisa que vá beneficiar o seu tempo, a sua cabeça, a sua mente. Eu dou aulas aqui no Rio e faço isso com total carinho. Eu adoro dar aulas, mas acontece que eu, fazendo dessa forma, você vai aprender de onde você estiver. Então agora chegou a hora de você aprender e praticar. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para você quais são os pontos básicos do crochê. Com eles você vai fazer quase tudo. Quase tudo que eu digo assim, porque os pontos no crochê são uma combinação de todos esses pontos. Então é assim, você começa sempre com a correntinha, que ela é a alma do crochê. Sem a correntinha você não faz nada no trabalho. Então primeiro eu vou ensinar para você qual é o símbolo da correntinha. O símbolo da correntinha é essa bolinha aqui, ó. Quando você encontrar numa legenda uma bolinha ou esse ovinho aqui, olha, você sabe que ali foi feito ponto correntinha ou correntinha. Ponto corrente ou correntinha. Então, aqui é a abreviação da correntinha. Então, agora eu vou mostrar para você como se faz a correntinha. Então, é assim, olha, você vai ter o fio, a agulha, e normalmente é assim, no rótulo da sua linha, fala qual é o número da agulha que você vai trabalhar. Mas isso você vai fazer de acordo com a linha que você tem e com a agulha que você melhor se adapta. Então, como você começa a fazer a correntinha? Eu pego a linha e envolvo o meu dedo indicador, pego a agulha, coloco a agulha por debaixo do fio, e vou dar uma voltinha inteira aqui, ó. E aí, olha, seguro aqui com a pontinha do meu dedo, seguro esse ezinho que ficou aqui. E aí vou lá atrás, pego a linha, vou puxar a linha para que ela passe dentro desse elo. Então, passou. O que acontece? Eu puxei o fio e aqui é o nozinho que você inicia a correntinha. Então, vamos lá. O que eu preciso? Eu preciso que a minha linha esteja bem certinha aqui na agulha e que o ganchinho da agulha esteja virado para mim. Então, olha só, eu vou pegar a linha lá atrás, vou puxar essa laçadinha por entre esse elo aqui, ó. Olha que fácil que é. Então, vamos lá. Mais uma vez, aqui foi feita a primeira correntinha. Passo lá atrás e passo esse fio por dentro do elo. Já está fazendo a correntinha. Então, olha, aqui, ó. Novamente, eu dou uma laçada bem devagarinho e o meu dedão, olha, o meu dedo vai puxando a correntinha para baixo, ó.
venho por aqui, ó. E esses dedos aqui da minha mão, eles vão segurando o fio. Então, é o que vai tensionando o fio na minha mão. Então, aqui, ó. Vou lá, dou uma laçada e puxo a laçada por dentro do elo. Então, é dessa forma que você começa o trabalho do crochê. Você vai fazer o número de correntinhas correspondente ao que você precisa, né? Então, assim, às vezes na receita ou na receita que você tem, vai aparecer, olha, você precisa começar com 10 correntinhas, com 20 correntinhas. Então, aqui é dessa maneira que você começa. Vai, dá uma laçada, puxa a laçada por dentro do elo. Foi feita a correntinha. Então, é dessa maneira, ó. Existem várias formas de você pegar o fio. Tem pessoas que passam o fio por dentro dos dedos, mas eu prefiro dessa maneira, olha. Puxo o fio e vou lá atrás, ó. Sempre tentando manter todos os elos no mesmo tamanho, né? Para ficar um trabalho bem feito. Então, aqui, olha, eu puxo a laçada e passo ela por dentro do elo. Agora, eu já fiz um número de correntinhas bom para você aprender. O que eu vou fazer? Eu vou ensinar você como você conta. Então, veja que aqui, olha, ficou a letra V, tá vendo? Um Vzinho. E esse primeiro ponto, normalmente eu não conto. Então, assim, aqui é um nó e aqui eu vou começar a contar o número de correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas que foram feitas aqui. Então, a correntinha é a alma do crochê. Você precisa saber fazer, precisa trabalhar bastante para que você faça uma correntinha bem feitinha, para que todos os elos saiam do mesmo tamanho. Então, agora, eu vou mostrar para você qual é a simbologia do ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo, quando aparecer uma bolinha toda cheia, quer dizer que esse é o ponto baixíssimo. A abreviatura dele é PBX. Então, o ponto baixíssimo, ele é um ponto que normalmente você vai fazer o encontro de duas correntinhas, ou você vai arrematar o trabalho e ele também conserva tudo do mesmo tamanho, da mesma altura. Então, aqui, olha, o ponto baixíssimo é feito dessa maneira, olha. Aqui eu já tenho um número de correntinhas. Na próxima correntinha, aqui, olha, a partir da agulha, que tem uma, a segunda. Na segunda, eu vou colocar a minha agulha dentro aqui do ponto, vou puxar o fio lá de trás e puxo ele, ó, puxo esse fio todinho para passar de uma vez só, ó, puxei. Aqui já tem um ponto baixíssimo. O próximo ponto, eu coloco a minha agulha dentro do elo, puxo a linha lá por trás e passo pelos dois elozinhos, o elo da correntinha e o elo aqui do meu trabalho, de uma vez só, sem fazer laçada, sem nada. Passo por aqui, vou lá atrás, pego o fiozinho, passo pela correntinha e passo pelo meu trabalho. Olha como tá ficando. Então, assim, praticamente, o ponto baixíssimo, ele conserva a altura da correntinha, tá vendo? Ele não tem, assim, uma altura que modifique muito o seu trabalho. Então, aqui, olha, você coloca aqui, ó, a agulha, passa pelo elo da correntinha de base e aqui você passa pelo trabalho que você já está fazendo, ó. Passo por aqui, vou lá pegar o fio lá atrás e aí, olha, venho e passo pelos dois. Esse é o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo serve para você unir as carreiras, porque ela conserva tudo na mesma altura. Então, aqui, ó, vou até o final fazendo o ponto baixíssimo, ó.
É muito fácil de fazer o ponto baixíssimo, ó. Ele normalmente ele serve para arremate também. Ele fica muito bom. Então, olha, eu estou chegando no final. O ponto baixíssimo eu passo o fio lá de trás, eu passo pelo elo da correntinha e passo direto, sem fazer laçada nem nada. Esse aqui é o nozinho que nós iniciamos. Então, assim, esse aqui, nesse momento, você não vai dar atenção a ele. Só vai fazer mesmo, só vai dar atenção a ele na hora de arrematar. Então, aqui, olha, foi feito toda a carreira de ponto baixíssimo. Ele parece uma trancinha, tá vendo? Os elozinhos sobre o ponto de base. Então, agora, eu vou mostrar para você qual é o sinal do ponto baixo. O símbolo do ponto baixo, que o ponto baixo é o primeiro ponto que você aprende. Depois da correntinha, depois do ponto baixíssimo, você vai aprender o ponto baixo. O ponto baixo, ele é simbolizado por uma cruzinha, ou também pode ser por um X. Então, esse é o ponto baixo. E o ponto baixo, a abreviatura dele é PB. Então, toda vez que você encontrar num gráfico a cruzinha ou X, você sabe que você vai ter que fazer um ponto baixo. E a abreviatura dele é PB. Então, agora, vamos aprender como faz o ponto baixo. O ponto baixo, ele corresponde à altura de uma correntinha. Então, aqui eu tenho um número de correntinhas e eu vou fazer mais uma correntinha para eu iniciar a minha carreira de ponto baixo. Então, essa correntinha corresponde a esse primeiro ponto aqui. Então, eu já vou começar a fazer o primeiro ponto baixo na terceira correntinha, a partir da agulha. Olha, aqui já é o ponto, aqui é onde eu coloquei o ponto, e agora na terceira correntinha eu coloco a minha agulha, vou lá atrás, pego o fio, passo por essa alcinha da carreira de base, fico com 2 alcinhas na minha mão. E aí, olha, dou outra laçada e puxo essa linha por entre esses 2 fiozinhos que estão na agulha. Novamente, aqui no próximo ponto, eu vou colocar a agulha aqui, vou puxar a linha lá de trás, puxei a linha lá de trás, passo pelo elo da correntinha de base, fico com 2 alcinhas na agulha e aí dou outra laçada e puxo esse fio por entre as 2 alcinhas. Novamente, vou repetir dessa maneira até o final da carreira. Coloco a minha agulha aqui dentro do ponto, vou lá atrás buscar o fio, fico com 2 alcinhas e aí puxo novamente essa laçada e puxo por entre esses 2 fios que estão na agulha. Novamente, coloco a agulha aqui no ponto, vou lá atrás, pego a linha, passo por entre a alcinha do ponto de base, fico com 2 alcinhas na agulha, dou outra laçada e passo por entre as 2 alcinhas que estão na agulha. Então, eu vou fazer dessa forma até o final da carreira e aí você terá aprendido a fazer o ponto baixo, que é um ponto muito legal para você fazer várias coisas. Então, o ponto baixo é muito simples de fazer. Então, olha, até o final você faz. Com esse ponto aqui, você já consegue fazer algum trabalhinho. Já consegue. O que você precisa fazer sempre é treinar bastante a forma que o ponto, que você faz o ponto, e também você treinando bastante, você começa a perceber qual é o feitio do ponto, qual é o jeito que ele fica. Então, olha aqui, ó, preste atenção que todos os pontos baixos, ele é uma letra V, tá vendo? Um Vzinho. E você, para contar, você pode contar aqui por cima, ó. Então, cada Vzinho aqui corresponde a um ponto baixo. Então, vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui foram feitos 14 pontos baixos. Agora eu vou mostrar para você como você vai aprender a fazer o meio ponto alto. O meio ponto alto, o símbolo dele é a letra T. É um tracinho, na verdade, é um tracinho com um tracinho em cima. Então, esse é o meio ponto alto. Ele fica depois do ponto baixo, que você já aprendeu, e ele fica antes do ponto alto. Então, esse meio ponto, a legenda dele é MPA. Então, todas as vezes que você encontrar num gráfico esse símbolo aqui, você sabe que você tem que fazer um meio ponto alto. E normalmente você vai encontrar a abreviatura numa receita, sem ser gráfico, né? Uma receita, normalmente você vai ver a abreviatura. Então, vamos lá aprender o meio ponto alto. Você já sabe que o ponto baixo, ele é representado por uma correntinha. E o meio ponto alto, ele é representado por duas correntinhas. Então, agora, olha, já tenho uma e vou fazer mais uma. Então, aqui eu já tenho um meio ponto alto, que ele tá. É como se ele tivesse saído dessa terceira correntinha. Então, tem 1, 2 e 3. Agora, eu vou dar uma laçada. Agora já vamos começar a fazer pontos com laçadas. Eu vou dar uma laçada, vou colocar a minha agulha no quarto ponto a partir da agulha, ó, 1, 2, 3, 4. E aí eu coloco a minha agulha dentro da correntinha, vou lá atrás buscar a linha, olha, passo essa linha por dentro da correntinha e fico com 3 alcinhas na agulha. Agora sim, eu vou dar outra laçada e vou passar essa laçada por entre as 3 alcinhas que estão na agulha. Então, aqui foi feito um meio ponto alto. De novo, olha, dou uma laçada, no próximo ponto eu coloco a agulha dentro da correntinha, vou lá atrás, pego a linha, passo só por uma alcinha, fico com 3 alcinhas. E agora dou outra laçada e passo essa laçada por entre as 3 alcinhas que estão na agulha. Olha que bonitinho que tá ficando. Esse é o meio ponto alto. Vamos lá. Mais uma vez, dou uma laçada, passo aqui por dentro do ponto de base, puxo a laçada, passo só por ela, né? Pela correntinha, fico com 3 alcinhas na agulha. E aí, olha, dou uma laçada e puxo as 3 juntas. Então, eu vou fazer dessa forma até o final da carreira. Então, tá aqui, ó. E passo pelas 3 juntas. Novamente, dou uma laçada, coloco no ponto de base. E aí, ó, vou fazer agora outra laçada e puxar por entre todas. Esse ponto, ele é um ponto que fica entre o ponto baixo e o ponto alto. Ele serve também, a combinação dele já com o ponto baixo, você já consegue fazer alguns trabalhos diferentes. Então, vamos lá, dou uma laçada, coloco a agulha dentro da correntinha de base, puxo lá atrás a linha, fico com 3 fios na agulha e agora dou outra laçada e puxo os 3 juntos. E aí, olha, vamos seguindo, fazendo meio ponto alto. Na verdade, todos esses pontos são os básicos do crochê. Sabendo fazer esses pontos todos, você vai poder fazer todos os trabalhos que você aprende, que você tem de receita, ou você tem uma legenda, você começa a entender qual é a simbologia e a abreviatura deles. Então, vamos lá, fiz mais uma laçada, e aí, ó, fico com 3 alcinhas na agulha, puxo a laçada pelas 3. Agora, aqui o último ponto, eu dou uma laçada, coloco a minha agulha dentro da correntinha de base, busco a linha lá atrás, passo primeiro pela correntinha, fico com 3 alças na agulha, e aí dou mais uma laçada e puxo as 3 juntas. Então,
Veja aqui, olha, como é que ele já ficou diferente. O que que você vê aqui, ó? Você vê um Vzinho e vê uma linhazinha passando aqui. Então, essa é a característica do meio ponto alto. Então, ele fica mais alto um pouquinho do que o ponto baixo, né? Então, agora vamos aprender qual é o símbolo do ponto alto. O ponto alto, ele é muito usado no crochê. Todo mundo tem que saber de cor e salteado o ponto alto. Então, o ponto alto, o símbolo dele é como? É um tracinho com outro tracinho em cima, né? Como se fosse um T. E esse T é cortado por uma linhazinha. Esse é o ponto alto. E a abreviatura dele é PA. Então, quando você encontrar esse símbolo em um gráfico, você já sabe que você vai ter que fazer um ponto alto. E na receita você vai encontrar PA. Na receita você sempre vai encontrar a abreviatura. Então, vamos lá. Agora eu vou ensinar para você como faz o ponto alto. Vou desmanchar aqui, olha, o meio ponto para poder aproveitar essa correntinha. Então, você já sabe que é assim. O meio ponto, você tem na altura dele 2 correntinhas. A seguir tem o ponto alto. Então, o ponto alto, o que acontece? Você tem 3 correntinhas. Então, você faz uma carreira de correntinhas e agora você vai fazer mais 3 correntinhas. Por quê? Porque ela simboliza a altura do ponto alto. Então, agora vamos lá. Olha, eu vou dar uma laçada. Essas 3 correntinhas que eu fiz, ela está como se tivesse saído desse ponto aqui, ó, do 4º ponto. Então, agora, aqui já tem o primeiro ponto alto. Eu vou dar uma laçada, vou fazer aqui, ó, na minha 5ª correntinha, a partir da agulha, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na 5ª correntinha, eu vou dar uma laçada, vou colocar a minha agulha dentro da correntinha, vou buscar a laçada e vou passar por entre a correntinha de base. Então, agora eu fiquei com 3 pontos na agulha. Vou dar outra laçada, vou passar somente por 2 alcinhas. Vou ficar com 2. E agora eu vou dar outra laçada e passar pelas 2 correntinhas. Então, aqui foi feito o 2º ponto alto. Aqui é o primeiro e aqui é o 2º. Então, vou repetir. Vamos lá. Eu vou fazer uma laçada, vou colocar a minha agulha dentro da correntinha de base, vou lá atrás buscar a linha e vou passar somente por ela. Vou ficar com 3 alcinhas na agulha. Eu dou uma laçada, puxo somente 2 e dou outra laçada e puxo as 2 restantes. Então, novamente, olha, uma laçada, coloco minha agulha no ponto de base, vou lá atrás buscar a linha e aí fico com 3 alcinhas na agulha. Dou outra laçada, puxo 2, dou outra laçada e puxo 2. Aqui, olha, vamos lá. Mais uma vez, você vai lá atrás, olha, busca o ponto, fico com 3, puxo 2 e puxo 2. Então, é dessa forma que você vai fazer o ponto alto. Então, o ponto alto, ele é um ponto muito visto nos trabalhos de crochê, porque o que acontece? Ele dá mais altura, com mais rapidez, né? O trabalho cresce bem rápido, fazendo os pontos altos. E existem as variações do ponto alto. Existe o ponto alto duplo, que você vai usar 2 laçadas. O ponto alto triplo, em vez de você fazer somente essa laçada, você vai fazer 3 vezes a laçada. E isso fica para mais tarde. Vamos aprender primeiro os pontos básicos. Então, aqui, olha, dou uma laçada, coloco a minha agulha no ponto de base, puxo a laçada lá atrás, dou uma laçada, puxo 2 e dou uma laçada e puxo 2. E é dessa forma que você faz o ponto alto. Então, o que vai acontecer a partir de agora? Eu sempre digo assim, que se você não treinar os pontos, você não consegue
entender os pontos e nem assim gravar, né, com o seu olhar, né, e descobrir aquele ponto. Então veja bem como é que é o ponto alto aqui, olha. Ele tem um V inicial, tem uma linha passada no meio e um outro Vzinho aqui, tá vendo? Então é necessário que você consiga identificar o ponto alto. Então, assim, como você vai identificar? É repetindo muitas vezes, né? E prestando bastante atenção da forma que ele fica. Então, aqui o último ponto, eu vou dar uma laçada, coloco a minha agulha aqui no ponto de base, puxo a linha lá de trás, fico com 3 fios na agulha, e aí dou uma laçada, tiro 2 e dou uma laçada, tiro 2. Agora eu vou mostrar o anel mágico. O anel mágico, você faz o anel mágico todas as vezes que você vai iniciar um trabalho circular. Ele é bem usado quando você faz o amigurumi. Então, eu acho que é importante você aprender. O símbolo do anel mágico é esse círculo vazio. E, normalmente, nas receitas que é pedido o anel mágico, quando é gráfico, você vai ver o círculo, mas na receita em si você vai encontrar assim: inicie seu trabalho com o anel mágico ou círculo mágico. Então agora eu vou ensinar para você como você vai fazer o anel mágico. Então, aqui, vou pegar a minha linha e assim, parece difícil, mas não é. Vamos iniciar então o anel mágico. Então é assim, eu coloco o fio menor para dentro da minha mão e vou envolver esses 2 dedos. Então, esse fio aqui atrás, eu deixo ele bem tensionado e seguro esse fio com esse dedo aqui. Então agora eu passo a minha agulha por baixo do primeiro fio, vou lá buscar o segundo fio, dou uma puxadinha e giro um pouquinho a minha agulha. Largo esse meu dedo daqui e venho aqui, ó, segurar esse anelzinho aqui, esse elo. E vou novamente, olha, buscar aquele segundo fio, para ele passar por entre esse elo da correntinha que eu fiz. Então, aqui, olha, eu venho e puxo e ele saiu aqui. Agora sim, eu posso segurar ele com esse meu dedo, largar, tirar os dedos daqui de dentro do círculo, e puxar esse fio aqui, ó, para trabalhar paralelo ao círculo. Então, o que eu faço? Eu seguro aqui o ponto, dou uma puxadinha para ajustar mais ou menos o círculo do tamanho do meu dedo, né? O tamanho que a minha mão consegue segurar o círculo. Então, eu vou com a agulha, passo e coloco a agulha dentro do círculo, vou lá buscar a linha, ó, a linha lá de trás, puxo ela por dentro do círculo novamente, fico com 2 fios na agulha e aí dou outra laçada e puxo por entre os 2 fios que estão, as 2 alcinhas que estão na agulha. Então, novamente, eu coloco a minha agulha dentro do círculo, vou lá buscar a linha lá de trás, passo ela por dentro do círculo novamente, fico com 2 fios na agulha, 2 alcinhas na agulha, vou lá dar outra laçada e puxo essa laçada por entre as 2 alcinhas que estão na agulha. Então, isso eu vou repetir dessa forma por quantos pontos eu preciso ter dentro do meu anel mágico. Então, aqui, olha, eu vou lá atrás, puxo com a linha, dou uma laçadinha e puxo os 2. De novo, eu vou fazer aqui 6 pontos. Sendo que esse primeiro que eu iniciei, eu não conto. Então, aqui, ó, venho. E agora vamos contar de trás para frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho 6 pontos. O que eu faço? Eu seguro esses pontos com o meu dedo. E aí, olha, puxei um pouquinho aqui, ó, o ponto para ele não sair, segurei com os meus dedos. E essa linha mais curta aqui, ó, eu vou puxar para quê? Para os pontos se ajustarem, para o círculo se ajustar. E é dessa forma que faz, e é dessa forma que nós chamamos de anel mágico, porque parece uma mágica, olha.
todos os pontos vão ficar fechadinhos e você não vai ver esse buraquinho aqui. Quanto mais você puxar, mais bem arrematado vai ficar o seu trabalho. Então, é dessa forma que você faz o anel mágico. Eu puxo essa linhazinha aqui para frente, para ela servir como marcador para mim, ajusta o fio e a partir daqui, olha, desse elozinho, eu vou colocar a minha agulha aqui por baixo, ó. E é a partir daqui que eu começo a fazer os pontos da segunda carreira. Então, aqui eu fico com 2, puxo e faço um primeiro ponto. Essa linha aqui, na marcação, ela quer dizer que eu começo a carreira e quando eu chegar aqui, eu termino. Então, o anel mágico é feito dessa forma. E aí, na receita que você vai ter, vai falar dos aumentos. Toda vez que você começa um trabalho circular, você precisa fazer o número de pontos, que foi dito na receita, e você precisa dobrar o número de pontos. Então, aqui, olha, nessa carreira, nessa segunda carreira, eu vou fazer 2 pontos em cada ponto de base, que significa um aumento. Então, se eu comecei com 6 pontos e eu vou fazer 2 pontos em cada ponto de base, no final da carreira aqui, eu terei 12 pontos. Então, aqui eu já fiz um, vou fazer mais um aqui, ó. Mais 2 pontos altos, que é o aumento. Então, toda vez que eu falar aumento, você pode entender que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, tá aqui, ó. Eu tô fazendo 2 pontos em cada ponto de base do meu anel mágico. E aí, depois, cada carreira será pedido aumento. E o aumento tem que ser gradativo. Você não pode aumentar em todas as carreiras 2 pontos. Se você fizer isso, o que vai acontecer é que você vai ter um trabalho todo embabadado, um excesso de número de pontos. Então, aqui, olha, eu já cheguei na linha de marcação novamente. Eu vou contar de trás para frente o número de pontos que eu tenho no meu anel mágico. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 pontos. Eu iniciei com 6, dobrei o número de pontos. Se eu fiz 2 pontos em cada ponto, eu tenho no final 12 pontos. Então, é dessa maneira que você faz o anel mágico. Então, agora, o que eu vou falar é assim. Depois que você aprender todos esses pontos, eu sempre sugiro às minhas alunas que elas tenham um caderno. E esse caderno pode ser qualquer um, pode ser um de capa bonita ou não. Enfim, é um caderno que você tem para você anotar as receitas, para você anotar os pontos que você fez. Então, aqui, olha, eu fiz uma correntinha, um número de pontos, né? Fiz uma correntinha. Então, eu colei no meu caderno as correntinhas e botei ponto corrente ou correntinha. Por quê? É legal você ter um caderno para você sempre poder consultar. E, na realidade, o que você precisa sempre é repetir muitas vezes o seu trabalho. Por quê? Para você aprender de fato, para aprender a olhar aquele ponto e reconhecer, é preciso que você faça algumas vezes, muitas vezes, repita muitas vezes, porque aí você vai procurar a sua excelência, você vai ficar muito boa nisso. Então, aqui, olha, eu comecei aqui a fazer as correntinhas, aqui eu já fiz uma carreira de pontos baixos, então aqui eu anotei, olha, ponto baixo, porque toda vez que eu olhar aqui no meu caderno, eu vou saber qual é a forma que o ponto baixo fica. E olha aqui, depois eu estudei várias carreiras, fiz várias carreiras de ponto baixo, e aqui eu posso reconhecer como fica o ponto baixo, né? Repetindo várias vezes. Aqui eu fiz o meio ponto, estudei o meio ponto, trabalhei o número de pontos aqui, ó, que eu sei reconhecer qual é a forma do meio ponto. Eu acho muito interessante você ter esse caderno. É uma coisa que você vai utilizar bastante. Então, aqui, olha, eu fiz o meio ponto alto, né?
e aqui as carreiras do meio ponto alto e aqui o ponto alto em si, né? Aí eu fiz o ponto baixíssimo, né, que você aprendeu também logo no início, eu fiz aqui, porque eu gosto sempre de fazer assim. Eu acho que o ponto baixíssimo é uma conclusão de todos esses pontos. Então, com o ponto baixíssimo, você termina carreiras, você arremata. Então, aqui, olha, eu fiz o círculo, o anel mágico e terminei com o ponto baixíssimo aqui, ó. Eu fiz a carreira de pontos baixíssimos e aqui eu terminei, olha, arrematei esse círculo, esse anel mágico com um ponto baixíssimo. Então, eu sempre vou falar para vocês terem esse caderno. Eu acho que é uma boa ideia, uma coisa boa de você ter. Além do que, fica bonito e depois vai virar uma recordação, depois que você virar uma crocheteira de mão cheia. É isso. Bom, com esses pontos todos aprendidos, o que você vai fazer? Você já consegue fazer algum trabalhinho. Olha aqui, veja bem. Isso aqui é um porta-copos, alguma coisa assim, que é todo feito em ponto baixo, tá vendo? Então, você vai repetir várias vezes a carreira, você faz uma carreira de ponto baixo, volta novamente em ponto baixo e assim por diante. É esse modelo que fica o ponto baixo. Outra coisa que você pode fazer é assim, olha aqui, veja aqui, isso aqui é um suplá, todo feito de pontos altos. Então, claro que aqui você vai ter que aprender a começar o círculo, né? Mas esses pontos todos aqui são feitos de ponto alto. E aqui é uma combinação de quase todos os pontos que você acabou de aprender. Então, aqui essa carreira é uma carreira de pontos altos, a outra carreira é uma carreira de pontos altos com o picô, que nada mais é do que 3 correntinhas juntas e arrematadas no mesmo ponto. Então, o que acontece? No crochê, todos esses pontos, eles são combinados entre eles. E aí é o que forma, né, o trabalho, é o que dá o resultado. Na verdade, são esses pontos que você precisa saber para você concluir qualquer trabalho de crochê. Então, para servir como exemplo para você fazer para você fazer uma peça que você acabou de aprender os pontos, eu peguei esse fio de malha, que é um pouquinho mais rápido de você concluir, e vou fazer um porta-copos. Então, é assim, olha, a agulha é de acordo com o fio que você está usando. Então, aqui, como eu vou iniciar a correntinha? Eu coloco a linha aqui, ó, entre os meus dedos, coloco a agulha por debaixo da malha, do ponto, e aí vou dar uma volta inteira. E aí aqui, olha, eu vou segurar aqui esse ezinho e vou fazer a correntinha. Então, aqui, ó, essa primeira correntinha eu não conto. E aí eu vou fazer um número de correntinhas para a receita que eu quero. Nesse caso aqui, eu vou fazer 8 pontos, 8 correntinhas. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Bom, você já sabe que para fazer o ponto baixo, o que eu preciso? Eu preciso, toda vez que eu virar o meu trabalho, eu vou fazer mais uma correntinha, que essa uma correntinha corresponde a a altura de um ponto baixo. Então, eu fiz 8 mais uma, né? Aqui já foi feito o primeiro ponto baixo. Esse primeiro ponto baixo tá aqui, ó, nessa primeira correntinha. Então, agora eu vou colocar a minha agulha no próximo ponto, vou lá atrás buscar o fio, passo por dentro dele, fico com 2 alcinhas na minha agulha, novamente vou lá atrás, pego o fio e passo por entre as 2 alcinhas que estavam na agulha. Aqui é o meu segundo ponto baixo. Então, eu vou fazer dessa forma até o final.
toda a carreira feita em pontos baixos, né? Então, aqui a malha é um pouquinho mais grosso o fio, mas você pode fazer do fio que você tiver em casa. É porque eu tenho a malha e assim eu acho que ele faz um efeito bem rápido e visível para você. Então, aqui, ó, eu vou até o finalzinho, ó, vou fazendo pontos baixos. Então, o que que acontece? Vamos contar lá, né? Vamos contar no finalzinho. Sempre assim, você deve contar os seus pontos para saber se está tudo certo. Então, olha aqui, ó. Vamos contar. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, o meu trabalho está seguindo certinho. Esse ponto aqui é um nozinho, depois nós vamos arrematar. Então, eu viro o trabalho e aí, ó, faço novamente uma correntinha e vou trabalhar aqui, ó. Esse já é esse ponto aqui, eu vou trabalhar o segundo ponto. Então, aqui, ó, eu vou fazer novamente toda a carreira em ponto baixo. E é dessa forma, olha como é fácil. Só com ponto baixo você consegue fazer um trabalho super moderninho, rápido de fazer. Deixa eu pegar a linha aqui. Então, olha, então aqui, nesse caso, eu vou fazer o número de carreiras que eu quero, né? Então, aqui, eu tô fazendo a segunda carreira de ponto baixo, ó. Aqui, ó, esse ponto aqui é o último ponto, então essa alcinha aqui é que eu vou fazer o último ponto baixo. Então, agora... Olha, já tem 2 carreiras de ponto baixo. Aqui agora, olha, eu vou virar, pego a linha aqui atrás, faço uma correntinha. E aí, eu vou continuar essa carreira também em ponto baixo. Essa correntinha que eu fiz, ela significa o primeiro ponto baixo. E agora, eu já vou fazer o meu segundo ponto baixo. Então, agora, eu vou fazer... o número de carreiras que eu quero atingir o tamanho, né, do porta-copos que eu quero. Aqui eu fiz algumas carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz 6 carreiras de pontos baixos. Depois eu vou mostrar para você como eu vou arrematar esse trabalho. Olha que bonitinho, você já pode fazer um trabalho simplesmente com um ponto baixo, ó. Fica bonito, fica moderno. Na hora de você dar de presente, todo mundo vai gostar. Ou então você pode fazer para vender, coloca meia dúzia num saquinho, num pacotinho, faz uma embalagem bacana, que vai surtir efeito. Né? Então, aqui, ó, fiz uma correntinha, já vou voltar no segundo ponto, ó. A malha, para mim, é um fio bem grosso, então eu gosto de trabalhar com a agulha assim, olha, como se fosse uma faca. Então, venho, ó, machuco um pouquinho a minha mão, mas é um trabalho de grande efeito. Então, aqui, ó. Venho, e aqui, olha, o último ponto é essa alcinha aqui, ó. Então, já fiz 4 carreiras, vou virar, e aí, ó, faço aqui, dessa forma. E agora, eu já tô na 5ª carreira, vou mostrar para você como você vai arrematar esse trabalho, que nada mais é do que um ponto baixíssimo. Então, agora, na verdade, com esses pontos básicos que você aprendeu, você faz muita coisa. O crochê, ele é uma combinação desses pontos. Então, você combina todos eles e você tem uma peça. Olha, e agora é a última carreira. Então, aqui, olha, a última carreira de ponto baixo. Eu vou fazer
a carreira inteira de ponto baixo. E quando chegar lá no final, eu já vou começar a fazer os pontos baixíssimos para arrematar o trabalho. Então, aqui, ó. Aqui, já tô chegando no fim, ó. O último ponto aqui é a salsinha. Então, vamos lá, ó. Agora eu já tenho o tamanho que eu quero para um porta-copos. Vou começar a partir daqui a arrematar. Então, agora eu vou fazer o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo, como eu disse, ele não tem correntinha nenhuma para você fazer. Então, você vai enfiar, olha, aqui nesse pontinho na lateral e vai puxar de uma vez só, ó. Puxei de uma vez só. Agora aqui, ó, você vem aqui no meio desse ponto e puxa de uma vez só. Olha, e vai puxando um pouquinho, porque a malha é um pouquinho elástica, ó. Você vem, ó, e puxa. Aqui, ó, no meio dessa alcinha aqui, ó. Olha que bonitinho que vai ficando, olha, vai ficando uns elozinhos. E aí você tá fazendo um arremate com outro ponto que você também aprendeu, que é o ponto baixíssimo, olha. Fica um arremate muito bonitinho. Então, aqui, ó, você vai pegar por debaixo do elo, ó, e vai passar, ó, o tempo todo, puxando de uma vez só. Deixa eu pegar mais linha aqui. Aqui, ó, puxa de uma vez só. Então, nós já estamos fazendo, já fiz uma lateral, né? A segunda. Tá vendo essa linhazinha aqui, ó, esse ponto de onde eu comecei, ó? Eu pego ele, ó, e já vou colocar essa linha aqui junto do meu trabalho para eu arrematar junto, ó. Eu vou fazer de uma forma aqui, ó. Já venho aqui, ó, e vou puxar. Então, o que que vai acontecer? Eu puxo o meu ponto, ó, e puxo ele pra dentro, ó. Pra dentro. Aqui, ó. Ele tá... O fio vai entrar, vou trabalhar junto com ele, ó. Aqui. Puxo, ó. Uma vez pra frente, outra vez pra trás. E eu trabalho o fio junto, ó. Uma vez pra frente, ó. Aqui, ó. Peraí. E depois esse fiozinho aqui, eu vou cortar. Então, aqui, ó. E agora eu cheguei no finalzinho, ó. Olha que bonitinho que ficou. Então, aqui, ó, eu vou cortar o fio aqui para depois arrematar. Aqui também eu vou cortar. Depois vou arrematar aqui por dentro, puxando com uma agulha, né? Vou puxar aqui o fio todo. E aí, vou fazer o último ponto aqui, ó. Eu vou repor esse ponto que eu cortei, ó. Isso aqui, na verdade, é um arremate que você pode aprender mais tarde. Então, aqui, eu já tenho 2 porta-copos que eu fiz com pontos básicos, com ponto baixo, e aqui arrematei os 2 com ponto baixíssimo. Então, você acabou de aprender uma coisa básica que você pode fazer, os pontos principais do crochê. E aí, você gostou? Eu espero que sim. Então, a partir de agora que você já sabe fazer os pontos todos, você vai estudar e se preparar para a próxima aula, onde nós vamos aprender a ler as legendas, as receitas, e você também vai fazer uma peça com esses pontos básicos. Então, nós vamos começar de uma peça, assim, aprendemos o ponto, passamos por uma peça
de nível intermediário até chegar à nossa última aula, onde eu considero que você vai aprender um trabalho já mais avançado. Hoje você já aprendeu a fazer o porta-copos e também dali você pode fazer até um tapete. Vai depender da sua disponibilidade e do material que você tem. Eu vou passar a receita do porta-copos para facilitar o seu entendimento. E eu espero também que você comece a construir o seu caderno. Isso vai ser muito importante, além de lindo. Um trabalho muito legal que você vai ter e vai mostrar para todos os seus amigos, seus clientes que vão ter. Na segunda aula, que será agora na quarta-feira, você vai aprender a ler a legenda e aí você vai poder criar alguma peça mais elaborada. Então, nós faremos uma peça surpresa que eu tenho certeza que você vai gostar. Espere até lá. Então, depois disso tudo, depois que você me ouviu, eu peço a você que você comente aqui embaixo tudo que você gostou ou que você achou que ficou faltando. Conte-me um pouquinho da sua história que eu vou responder a todas. Nesse botão aqui embaixo, você vai ter a possibilidade de ser lembrado às próximas aulas e também de receber os gráficos, as receitas. Você pode entrar no grupo do WhatsApp ou então do Telegram para receber todas essas notícias. E mais uma informação importante é que eu criei um grupo no Facebook, o ATTelier, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Deixe lá também suas dúvidas e as suas ideias do que você quer aprender. Essa foi a nossa primeira aula da Semana do Crochê e eu espero que você tenha gostado. Nessa aula, eu contei para você um pouco da minha história, ensinei os pontos básicos que você precisa saber para juntar e transformar em peças que você deseja ter. Falei também sobre o caderno que eu acho importante você ter. Fizemos uma peça de ponto básico. E agora eu espero que você treine bastante, muitas vezes, erre e acerte, para você poder continuar fazendo as nossas aulas. Eu quero ver o que você fez, então faça suas peças, fotografe e mande para mim. E coloque lá no grupo do ATTelier no Facebook. Deixarei o link aqui abaixo. Por hoje é só, um beijo e até quarta-feira.